é muito difícil, ou melhor, é quase que impossível de a gente ver um mecanismo de lesão de LCA quando alguém está correndo de forma linear, né? Se ele está fazendo uma corrida lateral, a gente não vê ninguém se machucar. O que mais acontece numa lesão de LCA é quando a gente tem lá uma mudança de direção, onde ele precisa ter uma desaceleração, né? E tem uma mudança de direção, ou um impacto, ou quando vai fazer um giro. Eu, por exemplo, eu já tive meu momento de atleta há alguns anos atrás, e eu tive uma lesão de LCA, eu tive um rompimento de LCA, quando fui fazer o giro do tronco com o meu pé fixo. Então eu recebi, eu jogava futebol na época, né? Então eu recebi a bola e aí eu já recebi para fazer o giro, enquanto isso a minha perna estava fixa no chão. E quando eu fiz o giro com ela fixa no chão, o meu LCA rompeu, tá? E aí, o que é que provavelmente levou a essa lesão? Né? Meu pé não estava preso, não estava fixo em nada. Basicamente foi porque eu não estava preparado, o meu corpo não conseguiu, a minha musculatura, os meus proprioceptores não conseguiram atuar ou entrar em ação naquele momento para que o meu LCA não ficasse estirado, né? Então, o mecanismo muscular devia ter freado, os proprioceptores, a ativação, a estabilização daquele músculo deveria ter entrado para que eu não lesionasse esse joelho. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma rotação interna, essa minha tíbia rodou internamente em relação ao meu fêmur e eu tive um estiramento, um rompimento desse LCA. E qual é o segredo, qual é a dica que eu quero dar para vocês? Só trabalhar LCA fazendo cadeira extensora, fazendo cadeira flexora, trabalhando essa musculatura de forma isolada, a adução e a abdução, você não prepara esse joelho para a atividade do dia a dia. Gente, fazer exercícios em único plano, fazer movimentos, fazer exercícios, fortalecimento em um único plano, né? Só no plano sagital ou só no plano frontal, isso vai deixar ele mais forte naquele plano. Ele vai ficar mais forte no sagital, ele vai ficar mais forte no frontal. Mas quais são os momentos que eu mais lesiono o meu LCA? Quais são os momentos que eu mais tenho lesão ou rompimento do LCA? Quando eu tenho mudança de direção, quando eu faço giros, quando eu faço rotações internas ou movimento de adução. Então, a dica que eu queria te dar aqui é: trabalha isso com o teu aluno. Faz um trabalho preventivo. Coloca ele para fazer movimentos laterais desse joelho, movimentos de rotação desse joelho. Coloca carga, coloca uma mini band resistindo, né? Então, ele vai começar, por exemplo, você pode botar ele em pé com uma carga aqui e pedir para ele realizar giros, né? Para que essa tíbia comece a rodar sobre esse fêmur e ele sinta, ele entenda o movimento que acontece ali. Para que os proprioceptores, para que o corpo dele saiba aquele padrão de movimento, saiba aquele padrão de movimento, entre no input sensorial dele. Então, quando ele for precisar desse movimento, quando ele for necessitar dos proprioceptores, da musculatura na hora da rotação interna ou da desaceleração, o que é que vai acontecer? Eles vão estar ativos, porque você deu a informação para ele. Você já colocou no sistema nervoso central dele ali que ele está apto para realizar aquele movimento, está apto para estabilizar.